Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que as faculdades federais, as universidades, é um ambiente hostil para as pessoas de direita? Ou você acha que não, que ali é um lugar democrático? Você acha? Você já estudou em uma faculdade federal? Você sentiu isso em alguma faculdade federal ou em alguma universidade? Ou um filho seu que está cursando ou cursou alguma coisa que tem a tendência mais à direita e chegou reclamando de alguma coisa? Pois é. Nós vamos entrar em um debate aqui interessante. Tem um jovem que chama Wilker Leão, que gravava ali às vezes as aulas, e ele entrou em um embate com um professor militante, né, de esquerda, e esse professor o processou. E eu vou mostrar para vocês aqui agora o que aconteceu com esse jovem, tá? Primeiramente eu vou colocar para vocês aqui, já vou pedir para vocês se inscreverem, um trecho da juíza que condenou ele à prisão e o condenou, tá? Vou colocar aqui um trecho, já vou colocar na tela e a gente vai comentar sobre isso aqui. Tem alguns assuntos que eu quero tratar com vocês hoje sobre política. O vídeo não se trata somente do Wilker, tem outros assuntos também. É muito importante que você fique até o final. Você que está chegando aí, já dá aquele like, curta, compartilhe, se inscreva. Vamos direto para o assunto aqui para que não fique longo o nosso vídeo. Sou professora também, então no início das aulas ele colocou as diretrizes para os alunos, como que o semestre ia se desenvolver, as aulas, relacionado inclusive à gravação de... Ela já começa dizendo, vocês viram, que eu sou professora também. Já começa por aí. De aulas, ele mencionou aos alunos se ele autorizava ou se não autorizava a gravação de aulas? Não, isso fica presente na segunda aula, que ele traz o termo que eu citei com a primeira testemunha aqui, que era para que todos os alunos assinassem, para que houvesse um embasamento da universidade e individual dele para um posterior processo. E quem não assinasse, ele apresentaria uma nova lista para registrar esses nomes. Mas na primeira aula, voltando, era só para contexto, na primeira aula não há menção alguma a plano de ensino, a história da África, a qualquer contexto que seja acadêmico. Toda a discussão é em relação ao momento inicial, ele se apresenta, cumprimenta alguns alunos, diz que a matéria vai ser História da África, aí ele bate o olho em mim, que sento na frente, próximo dele. Aí ele fala, você é o aluno que grava as disciplinas? Isso não é tão agressivo, a senhora vai assistir depois. Aí eu digo, sim, sou eu. E aí ele pode parar imediatamente. Eu disse, com base em que legislação, professor? Porque a gravação... Né? Só esclarecendo aqui para o senhor que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante ao professor proibir a gravação de aula. Só esclarecendo para o senhor. Mas ele, na segunda aula, ele então mencionou que não gostaria que... Só preste atenção nesse trecho aqui para você ver como que ele vai responder a juíza e presta bem atenção para você entender o contexto. Que as aulas fossem gravadas, é isso? Só para esclarecer esse primeiro ponto que a senhora faz uma menção à Lei de Diretrizes Básicas, qual seria o artigo que diz que é proibido? Liberdade de cátedra. Tá, mas é só com base nisso, o professor esclareceu ao senhor que não gostaria que gravasse as aulas? A gente vai seguir, mas a liberdade de cátedra é completamente distinta de uma proibição de uma gravação de imagem. Sim, mas é porque a senhora menciona uma disposição legal que não tem a ver com isso. Não estou aqui para discutir com o senhor sobre isso, mas eu queria saber se o professor mencionou isso para o senhor. Em algum momento. Ele menciona que fará esse pedido para que não seja gravado com base em uma corroboração da turma com esse termo. Certo. Em tom de intimidação, inclusive, para quem se recusar discricionariamente a assinar, porque ele fará uma nova lista registrando essas pessoas. Na gravação, o senhor gravava só o senhor ou o senhor chegou a gravar a imagem dele? Sempre só a minha própria imagem, com a voz das interlocuções feitas voluntariamente comigo a partir de questionamentos meus, e só o gravei para registrar que ele estava me gravando, deixando claro, professor, a partir do momento que o senhor me grava, eu vou lhe registrar de novo, e o senhor está fazendo acusações como eu ser de extrema direita, sabotador, fascista, fazer showzinho fascista e afins. Então isso para mim sejou o meu direito de... As duas oportunidades em que isso acontece são nesse contexto. Publiquei na internet com base no interesse público de ter conhecimento no que acontece na universidade.
Vamos só até aqui, você viu o julgamento aí, né? O Wilker sendo interpelado pela juíza no julgamento aí. Ou seja, ele foi condenado e agora teve outra decisão que aconteceu contra o Wilker, que eu quero trazer para vocês aqui num contexto fora do julgamento. Olha só o que aconteceu com o Wilker. Olha aí, o Wilker. O NB expulsa o youtuber Wilker Leão após condenação na justiça. O Wilker foi expulso da faculdade. E aí você fala, mas não há perseguição? Não existe perseguição para a esquerda? Mas para a direita, sim. Olha a matéria do Pleno News, citando a fonte para vocês. A Universidade de Brasília, UNB, decidiu expulsar o youtuber Wilker Leão, estudante de História, nesta quinta-feira. O influenciador, conhecido por conteúdos de direita, foi condenado por agressão, difamação e desacato contra professores. Ainda cabe recurso. A gente sabe que não houve, né? Mas já foi condenado o youtuber de direita. Esse é o Brasil que nós estamos vivendo hoje, enquanto esquerda interpelaram quantas e quantas vezes aí de uma forma contundente. O mesmo trabalho que ele faz é o trabalho do Guga Noblar. Lembra do Guga Noblar, aquele jornalista que interpelou a Caroline de Tone, fazendo piadinhas com o nome da criança, como que seria? Marina Silva, Dilma, uma mulher que está grávida e ele interpelando. É esse tipo de interpelação. O Wilker não. O Wilker já, a interpelação dele, o jeito que ele grava, é de uma forma muito mais inteligente. Se você tiver a oportunidade, eu não sou seguidor do Wilker, né? Mas eu já assisti vários vídeos dele, eu já vi ele falando. Ele é um cara que tem um raciocínio muito rápido. E ele é totalmente diferente a forma que ele atua, como a do Guga Noblar, que eu vejo que é muito pior do que a atuação do Wilker Leão, que foi condenado e teve o seu direito de estudar na faculdade, aí cerceado, né? Então isso é o que tem acontecido no Brasil. Infelizmente são coisas que acontecem no Brasil. Vamos lá, mais uma notícia aqui. Lula não tira da cabeça Bolsonaro. Eu já falei isso em outro vídeo aqui, em outro editorial que a gente faz, mas literalmente o Bolsonaro não sai da cabeça do Lula. Eu já falei isso aqui, já mostrei vídeos, que tudo que ele vai fazer, ele tem que colocar o nome do Bolsonaro. Então o Bolsonaro é o maior pesadelo do Lula. E ele não consegue ficar sem falar do Lula hora nenhuma. Eu vou soltar o vídeo aqui para vocês, a matéria da Revista Oeste, a gente depois vai comentar um pouquinho, tá bom? Lula não tira da cabeça Bolsonaro. É Bolsonaro para lá e para cá. Ele sabe que se tiver que disputar a reeleição contra Bolsonaro, pode ser o Jair ou o Eduardo, ele se complica. Por isso que ele agora está intensificando a campanha contra a anistia. Ele quer garantir que ele possa ter um candidato que não seja tão conhecido nacionalmente como ele. Lula, você não pode falar dele. Todo mundo sabe quem é o Lula. É alguém que disputa eleições presidenciais desde 1989. Está se preparando para disputar a sua 10ª eleição presidencial, considerando as duas em que ele se vestiu de Dilma para ser o candidato escondido, o candidato oculto, né? E aquela em que ele foi até o fim presidiário ainda ali tentando ser candidato, no fim teve que botar o Tachad de poste. Mas Lula é conhecidíssimo, conta com esse recall da população na cabeça para tentar a sua reeleição, mesmo de bengala ideológica, na próxima eleição de 2026. Lula é a vanguarda do atraso e agora fingindo que é um candidato do avanço. O avanço é o Getúlio Vargas. Lula, você está de brincanagem. E aí? Lula, a sombra do Lula ali, que está sempre atrás dele, prejudicando ele na cabeça dele, incomodando, é o Bolsonaro. O Bolsonaro é uma pedra no sapato do Lula.
O Lula precisa do Bolsonaro para estar sendo lembrado. E é assim que acontece. Mas eu vou mostrar para vocês que, olha só, presta bem atenção que eu vou falar para vocês agora, a matéria do Conexão Política. Uma matéria um tanto inusitada, mas mostra a realidade política do Brasil. Algumas regiões, o lulopetismo, ele foi dissipado, ele foi exterminado dos estados. Eu vou trazer uma matéria aqui do Conexão Política que mostra isso de uma forma totalmente inusitada que você vai ver aqui hoje. Presta bem atenção nessa matéria aqui. Interessante aqui em Maringá, Avenida 15 de Novembro, está sendo construído um prédio aqui e ele não tem o andar 13, cara. Ó, 5, 6, 7, 8, lazer, 9, 10, 11, 12 e já pula para 14. E vai embora. Não tem o andar 13 nesse prédio, hein? Maringá, Avenida 15 de Novembro. Viu aí? E eu vou ler a matéria para vocês. Do Conexão Política Brasil. A exclusão do número 13 em novos edifícios tem se espalhado pelo sul do Brasil. Nos últimos meses, publicações no Instagram e no TikTok passaram a viralizar, mostrando construções que evitam o número associado ao Partido dos Trabalhadores. Depois de virar tendência em cidades de Santa Catarina, os vídeos agora se dão no Paraná, onde construtoras optam por pular o número na numeração de andares ou apartamentos, substituindo por 12A ou seguindo diretamente para o 14. Embora o hábito seja comum em países marcados por superstições numéricas, como o 4 na China ou o próprio 13 nos Estados Unidos, agora a prática também ocorre no Brasil. Por aqui, o número 13 é historicamente ligado ao Partido dos Trabalhadores, o que tem levado os setores mais conservadores da sociedade a evitá-lo. Sobretudo, em regiões o antipetismo é mais acentuado. O sul do país, formado por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é considerado o reduto mais conservador de direita do Brasil. Com a intensificação da crise econômica sob o governo Lula, a polarização se amplia ainda mais. Pesquisas recentes apontam que a desaprovação ao governo federal na região está entre 65% e 70%. Acredito eu que se for buscar afinco mesmo, eu acho que dá mais de 80% a desaprovação do Lula lá no Sul. Já morei no Sul, né? Conheço bem a região, conheço bem como que funciona a política ali no Sul. Então a gente sabe que é imaturidade pensar que nesses estados o Lula vai conseguir reverter essa situação, que não vai. Cada vez mais vai piorar a situação do Lula ali. Se você gostou do nosso vídeo sobre o que eu falei aqui da juíza que condenou o Wilker Leão, a atitude da universidade de tirar o Wilker Leão, expulsar ele dali, sobre o que o Serrão falou, que o Lula não consegue viver sem falar de Bolsonaro, e também o que acontece aqui, que acontece ali no Sul, que estão tirando o PT de vez da política do Sul. Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.